apagão. Ontem, o meio-dia foi sobre isso, a gente falou bastante que o Brasil vivenciou um apagão de energia elétrica. Durante a tarde, o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, ele convocou uma coletiva e uma das primeiras, e em resposta, no caso, a uma das primeiras perguntas dessa coletiva, ele criticou a privatização da Eletrobras. Isso ele estava justamente comentando sobre o apagão. Essas falas do Silveira, elas vêm como é que eu posso dizer, não seria no rescaldo, mas enfim, elas vêm após e elas endossam uma declaração feita por postagem. A gente hoje em dia acaba tendo como postagens como declarações, feita pela primeira-dama, Janja, na qual Janja associa a privatização da Eletrobras, que é a antiga estatal, e que aconteceu em 2022, ao blackout nacional. A gente tem o VT disso, bora soltar para recapitular o que é que ele falou ontem. O que a primeira-dama tuitou, eu acompanhei agora, vi o Twitter dela, nada mais do que uma afirmativa textual. A Eletrobras foi privatizada em 2022. Eu vou além disso. Ela foi privatizada às vésperas de uma eleição, no ano eleitoral, e, portanto, eu vejo apenas como uma manifestação natural e real de um quadro que realmente, de um fato que realmente aconteceu e que gera instabilidade para o setor elétrico nacional. Apesar de toda essa robustez que eu acabei de esclarecer, apesar de nós termos um sistema realmente moderno, nós somos um país com dimensão territorial transcontinental e temos o sistema interligado nacionalmente. O último trecho para essa interligação, o presidente Lula deu a ordem de serviço junto conosco em Parintins, que é de Manaus a Boa Vista. Essa linha de transmissão também vai ser, nós vamos ter, portanto, o país 100% interligado, mas o braço operacional do setor elétrico, que era o sistema Eletrosul, o sistema Eletronorte, o sistema Furnas, realmente os brasileiros e brasileiras perderam muito com a privatização da Eletrobras. Silveira também disse, voltar para aqui, Silveira também disse que vai acionar a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, para que se juntem às investigações sobre esse apagão. Há uma suspeita de que possa ter sido uma sabotagem, tem também um VT curtinho sobre isso. Eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje. Marcelo Madureira, cadê você? Aqui, Júlia. Faz aí já? Tô. E aí, Madureira? No começo. E aí o quê? Você que manda. Privatizou, apagou? Eu acho que isso, sinceramente, com todo respeito, né, ao ministro, eu acho isso uma grande bobagem, né, uma grande besteira, enfim, com esse discurso, até um certo nível de responsabilidade, porque até agora não se conseguiu apurar tecnicamente os motivos desse apagão. Eu creio, né, que tem mais uma motivação, uma origem técnica, do que outros motivos, inclusive esse de colocar a PIM, Polícia Federal, sei mais o que, para investigar, porque se fosse realmente uma sabotagem, né, qual seria a inferência? Né? Que a gente pensar, bom, isso é uma sabotagem de pessoas que querem justamente que se use esse discurso de que a culpa do apagão foi da privatização da Eletrobras. Esse discurso que foi feito pela primeira-dama, né, que não tem sequer um voto,
né, e se manifesta à torto direito nas redes sociais, e do próprio ministro das Minas e Energia, né, que atribuiu, né, a privatização da Eletrobras como um dos motivos, o principal motivo, do apagão que aconteceu ontem. Eu acho que isso é, no mínimo, irresponsabilidade. Eu acho que a gente, os brasileiros, vivemos vários casos de privatização e tal, que, pelo contrário, né, só melhorou, o serviço só melhorou, né? Como, por exemplo, nas telecomunicações. Agora, o que é importante realmente é a gente averiguar o motivo, né? O sistema, de repente, não é mais adequado, né? Houve uma dificuldade também para a retomada, né? Hoje, eu fui estudar o assunto, eu descobri uma coisa: hoje 15% da geração de energia hoje é eólica, que é ótimo que a gente tenha uma participação já importante da energia eólica. Agora, a energia eólica, para retomar, né, ela é igual quando um carro morre, né, um carro para o motor, ela demora um pouco mais, seria necessário você usar, no caso, as usinas termoelétricas, que, por outro lado, tem um componente muito maior, né, de poluição. Enfim, não é desejável também que se use isso. Me parece um problema mais técnico e que o governo deveria, o quanto antes, esclarecer para a sociedade, né, Júlia? Qual foi o motivo desse apagão e quais são as soluções para que isso não ocorra novamente. Não é, na minha opinião, modestíssima, a privatização da Eletrobras. Você estava falando aí, eu estava procurando, não consegui achar, mas quem souber pode até comentar aqui no chat como que o Alexandre Silveira votou no caso da privatização. Se a gente tiver até como resgatar isso, seria uma curiosidade interessante, não é? E uma outra coisa que pela tua fala, então, eu percebi, Madureira, que você acha que foi uma declaração precipitada, uma declaração, então, que veio no bojo da primeira-dama, não é isso? E a outra coisa que eu ia te perguntar, a gente falou no início do programa sobre aumento de gasolina, agora a gente está falando sobre esse apagão. Dá para considerar que são fantasmas da política e, enfim, da sociedade brasileira que estão meio que voltando aí para algumas brechas, ou você considera que são coisas muito pontuais? Não é pontual não, Júlia, é estrutural. Eu acho que a gente tem a mania de empurrar com a barriga os nossos problemas, dar soluções meia-sola para tudo, né? A própria questão, né, do juiz de garantias, foi discutido no Congresso, aí foi acabado no Judiciário, a situação vai se arrastando por não sei quantos anos. Eu não vou nem colocar aqui minha opinião sobre o assunto, mas o fato é que, né, já vão ali uns 2, 3 anos e não se tem uma questão sobre a questão do juiz de garantias, não se tem uma decisão definitiva sobre a questão do juiz de garantias. A questão do aumento da gasolina, entra governo, sai governo, né, o preço dos combustíveis está sempre na berlinda, e até hoje as pessoas não entendem muito, né? Como se fosse uma política, uma maldade da Petrobras fazer o reajuste dos combustíveis. Não se trata disso, né? Se trata de você ficar subordinado às questões do custo do petróleo, essa coisa toda é mais complicado. Tudo no Brasil é mais complicado. Aliás, o problema é que a gente, em vez de enfrentar as questões de frente, a gente fica empurrando elas com a barriga, né? E sempre que possível passa para o judiciário, né? O legislativo passa a bola para o judiciário, porque o judiciário é que tem que resolver, né? Então, quanto mais coisa você passa para o judiciário, mais você se afasta dos interesses da população, porque, afinal, os parlamentares todos foram eleitos, né, para ser a voz e o voto do seu eleitorado. São deformações da nossa democracia. E procrastinação, né, Júlia? É a mania que a gente tem de procrastinar, empurrar nossos problemas com a barriga. Vou incluir também a educação, né? A gente estava assistindo,
né, a entrevista com a professora Goretti, né, a deputada professora Goretti, e você vê que a educação no Brasil acaba virando tudo procrastinação. Né? Nós temos verba, nós temos recursos, né, constitucionais para isso, no entanto, os resultados que a gente colhe são lamentáveis. Né? Alguma coisa tem que estar. É aquela coisa de se resolver problemas com gambiarras, não é, Madureira? Exatamente, Júlia. Eu acho que até na questão do juiz de garantias, é mais uma gambiarra que se constrói no barraquinho do Poder Judiciário e que, a princípio, a primeira consequência é que já vai aumentar os custos do Poder Judiciário, que já são enormes, né? E a gente não tem, vou usar agora um trocadilho, né? A garantia, né, de que o juiz de garantia vai garantir a efetividade dos julgamentos. Essa é uma questão que está posta, não sou eu que coloquei, é uma questão que foi debatida e é debatida. O próprio entrevistado, né, o Belisário, né, ele não foi enfático sobre se o juiz de garantias vai realmente garantir a isenção do julgamento. Né? Então, Exato. mais uma gambiarra.